Graça e paz, povo de Deus! Como vocês estão? Eu espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro Os Caçadores de Deus. Vamos lá? Os mortos veem a face de Deus, o caminho secreto que nos leva à sua presença. Sei que está aqui em algum lugar, estou bem próximo. Deve haver um caminho para chegar até lá. Aqui está. Este caminho não parece muito agradável. É um caminho precário. Deixe-me ver como se chama. Arrependimento. Será que o caminho é este mesmo? Tem certeza de que é assim que poderei desfrutar da presença de Deus e de sua face? Acho que vou perguntar para outra pessoa. Moisés, você já esteve lá. Diga-me. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achasse graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Êxodo 33, versículos 17, 18 e 20. Quando Moisés pediu que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor lhe avisou que nenhum homem poderia vê-lo e viver. E essa verdade permanece. Somente os que morrem podem ver a Deus. Existe uma estreita relação entre a glória de Deus e a nossa morte. Quando insistiu em seu pedido dizendo: eu quero, preciso ver, Moisés já tinha em mãos o esboço do tabernáculo. Ele foi o homem escolhido por Deus para receber os detalhes arquitetônicos do modelo de salvação pré-calvário, que veio antes do plano definitivo para o resgate do homem. Provavelmente, Moisés olhou para o tabernáculo, para a lei, e pensou: isso deve ser uma espécie de modelo daquilo que Deus ainda vai fazer. É só um protótipo, uma sombra. Ainda não é isso. Creio que ele sabia que os móveis e utensílios do tabernáculo tinham um significado simbólico. A obra que começou era grande demais para ser concluída em uma geração. Por isso, Moisés queria ver o produto final e pediu: mostra-me sua glória. O Senhor respondeu: você não pode vê-la, só os que morrem podem ver a minha face. É por isso que gosto de ler a respeito de visionários e intercessores, como Aimee Semple, Mike Person e William Seymour, que costumavam passar noites inteiras com a cabeça sobre uma caixa de maçã, intercedendo e orando para que a glória de Deus se manifestasse. Creio que quando intercessores se levantarem no meio do povo de Deus para clamar por sua presença, chegará o tempo em que o Senhor finalmente dirá: é isso, não vou esperar mais, já está na hora. Foi isso que aconteceu na Argentina em 1950. Um homem chamado Edward Miller escreveu o livro Chore por mim, Argentina, no qual ele descreve as origens do avivamento argentino, cuja finalidade era abalar a América do Sul e o mundo. O Sr. Miller está na casa dos 80 anos hoje, e por mais de 4 décadas foi um dos poucos missionários pentecostais comprometidos com o evangelho pleno, atuantes na Argentina. Ele conta como 50 alunos do Instituto Bíblico Argentino, à época dirigido por ele, começaram a orar e experimentaram a presença e ação do Senhor. As aulas tiveram que ser suspensas, tamanho comprometimento daqueles jovens com a intercessão por seu país, a Argentina. Diariamente, durante 49 dias seguidos, eles oraram e intercederam por sua nação. O país era um deserto espiritual naquele tempo. O Sr. Miller conhecera somente 600 crentes cheios do Espírito Santo em todo o país, durante os anos de governo de Juan Perón. Ele me disse que nunca vira tantas pessoas chorando e clamando por tanto tempo daquela maneira. As origens e propósitos daquele clamor só podiam ser espirituais. A verdade é que não sabemos muito sobre intercessão nos dias de hoje. Para muitos, interceder significa ficar repreendendo o inimigo. Mas não é nada disso que precisamos. Só precisamos que o Pai se manifeste. O Sr. Miller me disse que aqueles jovens intercessores choraram e clamaram sem cessar. Ele mencionou um jovem
que encostou a cabeça na parede e chorou. 4 horas depois, suas lágrimas escorriam pela parede. 6 horas se passaram e ele estava sobre uma poça formada por suas próprias lágrimas. Aquele era um clamor sobrenatural. Esta era a única explicação. Eles não estavam simplesmente se arrependendo por algo que tinham feito. Foram movidos pelo Espírito a um arrependimento vicário, no qual começaram a arrepender-se por causa de coisas que aconteceram entre outras pessoas em sua cidade, sua região e em seu país. O Sr. Miller conta que, no 50º dia de intercessão contínua perante o Senhor, veio a eles uma palavra profética. Não chore mais, pois o leão da tribo de Judá prevaleceu contra o príncipe da Argentina. 18 meses mais tarde, argentinos aglomeravam-se em cultos evangelísticos, realizados em estádios de futebol, com capacidade para 180 mil pessoas, e mesmo os maiores estádios do país não eram grandes o suficiente para abrigar as multidões. Nunca me esquecerei do que aquele homem me disse. Se Deus puder contar com pessoas entre o seu povo em uma determinada região que rejeitem o domínio satânico com humildade, quebrantamento, arrependimento e intercessão, então ele vai entregar uma ordem de despejo ao poder demoníaco vigente naquela área. E quando assim Deus o fizer, veremos a manifestação de sua glória. Oro para que os céus se abram sobre as nossas cidades e nossa nação, para que a glória de Deus se manifeste, que as fortalezas demoníacas sejam quebradas e que as pessoas ao nosso redor não possam mais resistir. Como isso pode acontecer? Através da manifestação da glória de Deus. Sim, intercessores se levantarão para fechar as portas do inferno e abrir as janelas dos céus. Contentamo-nos em dançar ao redor da sarça ardente. Quando achamos que o culto realmente foi muito bom, ou quando sentimos o que chamamos de avivamento, logo nos acomodamos, deixamos de lado nossa busca pelo Senhor e dançamos ao redor das, entre aspas, sarças ardentes que encontramos. Ficamos tão maravilhados com elas que nunca voltamos ao Egito para libertar o povo. Deus está dizendo à sua igreja que ser abençoado não é o suficiente. Receber sua unção e seus dons não é o suficiente. Eu não quero mais bênçãos, quero aquele que abençoa. Não quero mais dons, quero aquele que os concede. Por acaso você está dizendo que não crê em dons e que não quer as bênçãos de Deus? Não. Estou dizendo que, algumas vezes, ficamos tão ansiosos para experimentar algo sobrenatural que nos desviamos do propósito divino. Não fique empolgado com o que Deus pode te dar. Empolgue-se com o que Ele é. Meu ministério exige que eu viaje com frequência. E quando volto para minha família, logo sou bombardeado com perguntas. O que você trouxe para mim, papai? Comprou alguma coisa? Compreendo que é normal para as crianças, mas o que realmente quero, aquilo que sonho a cada dia que estou longe, é o momento em que minha filha de 6 anos vem, carinhosamente, para o meu colo, sem pensar nos brinquedos que estão na mala. São momentos como estes que também ficarão na memória de minhas filhas daqui a alguns anos. Creio nisso, pois os brinquedos logo desaparecem ou serão esquecidos em algum lugar. Nosso Pai espera o mesmo. Os caçadores de Deus querem é Deus. As coisas que Deus pode dar não são suficientes para aquele que é um homem segundo o coração de Deus. Veja Atos 13, versículo 22. Quando Deus se manifesta, geralmente estamos com os olhos no lugar errado, na mala. Queremos seus brinquedos espirituais. O termo brinquedo foi usado para descrever nossa atitude diante dos dons e bênçãos de Deus. Não estou de forma alguma tentando menosprezar seu verdadeiro valor e significado. Deus não nos deu dons tão preciosos tais como profecia, discernimento ou cura para que impressionemos a carne, ou para que possamos influenciar as pessoas. Tais dons nos são dados com o propósito de edificar e equipar o corpo de Cristo para o trabalho na obra de Deus. Então, geralmente dizemos a Deus: toca-me, abençoa-me, Pai. Temos transformado nossas igrejas em clubes da bênção. Em nenhuma passagem bíblica,
O altar é o lugar da bênção. O altar só existe com um propósito. Pergunte àquele cordeirinho que era levado até lá. Não é um lugar de bênção, é um lugar de sacrifício, morte. Se admitirmos essa morte, talvez possamos ver a face de Deus. Por que estamos falando tanto de morte? No Novo Testamento, morte equivale a arrependimento, quebrantamento e humildade diante de Deus. E é disso que estou falando. Muitas vezes, parece que não passamos de simpatizantes da palavra de Deus. Dizemos que é verdade, mas agimos como se não fosse. E se Deus estiver falando sério? E se somente os mortos puderem ver sua face? É impressionante como aceitamos aquilo que não é o que deveria. Estou batendo nessa tecla porque a igreja corre o sério risco de, mais uma vez, contentar-se com a sarça ardente, enquanto Deus se manifesta de forma poderosa. Existe um propósito por trás das vigílias de oração que estão sendo feitas no mundo inteiro, e não é que simplesmente sejamos abençoados. Deus quer abrir os céus sobre as cidades, para que os perdidos conheçam seu senhorio e amor. Este é o verdadeiro propósito da manifestação de Deus entre os homens. Temos que tirar nossos olhos dos brinquedos e fixá-los nos propósitos do Senhor. Como Moisés, precisamos clamar: "Obrigada, Senhor", mas não é suficiente. Queremos mais, queremos ver sua glória. Não queremos somente saber onde o Senhor esteve, mas queremos ver para onde o Senhor está indo. É isso que estou buscando. Só quero saber para onde Deus está indo para que eu possa estar por perto. Ele é soberano em suas escolhas quanto a lugares. Ninguém risca um fósforo para acender a sarça. Só Deus pode fazer isso. A parte que nos cabe é vagar pelo deserto até encontrarmos o lugar certo e então lembrarmos de tirar os sapatos diante da Terra Santa. Já posso sentir a fumaça no ar. Algumas vezes, vou a lugares onde posso sentir o cheiro de fumaça no ar. O cheiro daquelas folhas que ardem e não se queimam. Parece que estamos perto do lugar onde Deus nos mostrará seu propósito por trás de tudo isso. Muito do que temos visto até agora é a renovação da igreja. Talvez avivamento não seja a melhor definição para o que estamos vendo, pois traz a ideia de que algo não tinha vida. Não tenho palavras para conceituar ou descrever o que Deus está prestes a fazer. Como você poderia descrever um maremoto? Como falar do que Deus pode fazer com a sua indizível graça e poder? A forma como Deus tratou com Nínive é o modelo bíblico com o qual eu sonho. Desejo ver uma onda do poder de Deus varrendo a cidade, arrastando toda a arrogância humana e deixando para trás nada menos que uma trilha de arrependimento e quebrantamento. Estou faminto por um avivamento como descrito em Jonas, quando uma cidade inteira se rendeu em arrependimento e jejum. Esse tipo de avivamento deveria ter acontecido em Nazaré, mas não aconteceu. Nazaré teria sido um excelente lugar, porque teve o melhor pregador que já existiu. Jesus levantou-se na sinagoga de Nazaré e declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim", e leu diante deles o que faria: curar doentes, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos. Mas a incredulidade do povo nazareno se colocou como obstáculo. Precisamos atentar para esta triste história, pois Nazaré era o cenário bíblico no tempo de Jesus. Era um bom lugar para que o avivamento ocorresse. Não podemos nos deixar levar pela aparência de um lugar ou de um povo. Não me importo com aparências. Somente Deus conhece seus planos para o futuro. Muitos cristãos logo descartam metrópoles, como Los Angeles, Nova York, Detroit, Chicago ou Houston. Los Angeles é o abrigo de milhares de lugares pornográficos e também da indústria cinematográfica de Hollywood. Nínive talvez fosse o lugar menos provável para um avivamento naqueles dias. Nem precisamos mencionar as cidades de Xangai, Nova Delhi, Calcutá, Rio de Janeiro. A lista é enorme. Mas se alguém puder encontrar um interruptor, a glória de Deus vai inundar essas cidades. É assim que deve ser, pois a palavra nos diz que a glória do Senhor encherá toda a terra. Números 14, versículo 21. Sou um defunto ambulante.
Só os que morrem podem ver a face de Deus. Quando você penetrar além do véu, diga: não estou vivo, sou um morto ambulante. Quando um condenado à pena de morte começa sua caminhada final em direção à sala de execução, antes que a porta do corredor se feche, um dos guardas grita: defunto ambulante, para que todos saibam que alguém está em seus últimos instantes de vida na terra. Todos ficam imóveis em respeito àquele momento. O homem está vivo, mas por pouco tempo. Quando ele chega à câmara de execução, esse é o fim. É assim que é o cristão, como descrito em Romanos 12, versículo 1, defunto ambulante. Quando os sacerdotes amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote e este olhava para o espesso véu que separava o Santo dos Santos, sabia que era um defunto ambulante. Ele sairia com vida, exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. Aproximar-se da glória de Deus, este é um assunto delicado e mal compreendido nos dias de hoje. Dizemos: a glória de Deus está nesse lugar, mas na verdade, não está. A unção está presente, talvez uma porção da luz do Senhor esteja ali. Mas se a glória de Deus se manifestasse em toda a sua plenitude, estaríamos todos mortos. As montanhas se derretem na presença de Deus, quanto mais a carne do homem. Falhamos em não compreender a glória de Deus. Talvez não tenhamos capacidade para isso. O apóstolo Paulo disse, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 29. Se a carne estiver presente, quando a glória de Deus se manifestar, terá que morrer, pois nada pode sobreviver diante dessa presença. Somente quando sua carne estiver morta, poderá permanecer na presença de Deus. Apenas os que morrem podem ver sua face. Não sei se voltarei. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel teria que deixar sua casa e, com o coração apertado, dizer à família: não sei se voltarei. Não tenho certeza, mas acho que fiz tudo o que deveria fazer. Minha estola sacerdotal está em ordem? Os judeus eram tão cuidadosos que não permitiam que o sumo sacerdote dormisse na noite anterior à sua entrada no Santo dos Santos. Os outros sacerdotes o mantinham acordado lendo a lei, para que ele não se contaminasse acidentalmente através de um sonho. Quando chegava a hora da verdade, o sumo sacerdote, cuidadosamente, molhava seu dedo no sangue do cordeiro e o colocava na ponta das orelhas e nos polegares das mãos e dos pés. Por quê? Simbolicamente, trazendo traços de morte, ele representava um homem morto e, assim, poderia aproximar-se da glória de Deus e sobreviver. Uma vez aplicado o sangue, o sacerdote respirava fundo, dava uma última olhada ao redor, checava a corda no tornozelo e tomava o incensário. Este pequeno recipiente, ligado a uma corda corrente, tinha brasas quentes em seu interior. O sacerdote tomava um punhado do santo incenso e o colocava sobre as brasas, criando uma espessa nuvem de fumaça perfumada. Ele introduzia o incensário após o véu, balançando-o, de forma que o Santo dos Santos ficasse completamente coberto pela fumaça. Então, com muito cuidado, levantava a orla do véu e engatinhava para dentro do Santíssimo Lugar, com temor e tremor, esperando que pudesse retornar com vida. A melhor forma de entrar no Santo dos Santos é de joelhos. Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam algo que não sabemos. A cobertura de fumaça era o último recurso para proteger a carne do sacerdote de ser consumida pela santidade do Todo-Poderoso. Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam algo a respeito de Deus que precisamos redescobrir hoje. Eles sabiam que Deus é santo, mas o homem não. Sabiam que a carne descoberta morreria instantaneamente ao entrar em contato com a glória de Deus. Embora eles tivessem seguido todos os procedimentos e exigências, cobrindo-se a si mesmos com o sangue e passado a noite inteira lendo as Escrituras, só penetravam além do véu quando a fumaça encobrisse tudo. A fumaça estaria suficiente quando nada mais pudesse ser visto, e o sacerdote tinha que executar todas as tarefas pelo tato e não pela visão. A cobertura de fumaça era sinal de que ele tinha alguma chance de tornar a ver a luz do dia. Levítico 16.
Creio que a nuvem de incenso não estava ali para impedir que o homem visse a glória de Deus, mas o contrário. A Bíblia diz em Apocalipse 8, versículo 1: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que os anjos do céu permaneceriam mudos por 30 minutos? No contexto do capítulo anterior, apresenta-se a visão dos santos, com vestes brancas, diante do próprio Deus. Virá um dia em que nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade, e esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E mesmo assim, resíduo da carne ainda estará lá. Creio que quando colocarmos os pés para dentro dos portais celestiais, os anjos permanecerão em silêncio por meia hora, como se dissessem: os remidos estão diante do Santo. Para eles, é inconcebível que a carne possa estar diante da glória de Deus. É verdade, mas aquele que tiver sido transformado pelo processo da morte e ressurreição, através do sangue de Jesus, poderá fitá-lo. Somente os que morrem podem ver a face de Deus. É a misericórdia de Deus que o mantém afastado de nós. Uma geração após outra, os cristãos têm orado: venha, Senhor, aproxime-se. Creio que a resposta do Senhor tem sido uma faca de 2 gumes. Por um lado, Ele nos chama: clame a mim, quero me aproximar. Mas, ao mesmo tempo, Ele detém sua mão e avisa: tenham cuidado, tenham cuidado. Se vamos nos aproximar, certifique-se de que a carne esteja morta. Se realmente querem me conhecer, tudo que se relacione ao pecado deve morrer. Por que Deus requer essa morte? O que há na fumaça do sacrifício que faz com que Ele nos visite? É como se ela fosse um convite ao Senhor. Você pode não compreender, mas a morte esteve presente em cada avivamento na história da igreja. Esteve presente nas primeiras reuniões de oração na Rua Azusa e também no primeiro e no segundo grande despertamento. Frank Barkman, o primeiro pentecostal que tomou parte do avivamento de Azusa Street, disse: a profundidade de seu arrependimento vai determinar a estatura de seu avivamento. Quanto mais arrependimento, entre parênteses, morte, diante de Deus, mais próximo ele poderá chegar. É como se o aroma do sacrifício fosse o sinal para que Deus pudesse aproximar-se de seu povo sem consumi-lo por seus pecados. O objetivo de Deus sempre foi a íntima comunhão com o homem, a coroa de sua criação. No entanto, o pecado fez com que essa comunhão se tornasse mortífera. Deus não pode aproximar-se da carne, porque ela exala o cheiro do mundo. Para que ele chegue perto, a carne tem que morrer. Então, quando clamarmos para que o Senhor se aproxime, ele o fará, mas nos dirá: não posso chegar mais perto porque sua carne seria destruída. Quero que você compreenda que se sua carne morrer, poderei me aproximar mais. É por isso que o arrependimento e o quebrantamento é o equivalente à morte no Novo Testamento. Traz a presença manifesta de Deus tão perto. Mas queremos evitar o arrependimento, porque não gostamos de sentir o cheiro da morte. Definitivamente, não é um odor agradável. Não atrai os sentidos do homem, mas é agradável a Deus, porque é o sinal de que Ele pode aproximar-se daqueles que ama. Esqueça o culto e entretenimento. Aquilo que agrada a Deus é bem diferente daquilo que nos agrada. O Senhor me disse uma vez, enquanto eu estava ministrando: filho, o culto que me agrada e o culto que lhe agrada são diferentes. Comecei a perceber que muitas vezes estruturamos nossos cultos para que sejam agradáveis aos homens. Temos que dizer o que os homens querem ouvir e lhes prover uma boa dose de entretenimento. Infelizmente, esses tipos de reuniões têm pouco daquele amor sacrificial, derramado perante o único que é digno de receber louvor e adoração. Acho que o Senhor procura aqueles poucos que realmente o amam, não aqueles que só querem ser entretidos. É como se preparássemos uma festa para o Senhor e depois o ignorássemos. A morte do eu é algo especial, não é uma ideia atraente para nós,
mas sem dúvida agrada a Deus. Se, ao pegar esse livro, você esperava alguma comoção vinda do Espírito Santo, talvez esteja decepcionado. Mas se já sabia em seu coração da necessidade de uma revolução na igreja, em seus procedimentos, então não será desapontado. O Salmo 103, versículo 1 diz: Bendize a minha alma ao Senhor. Não está escrito: Ó Senhor, bendiga a minha alma. Deus está farto de ficar só dispensando bênçãos. Ele quer que desfrutemos do que Ele é, de sua face, mas somente os que estiverem dispostos a morrer poderão aproximar-se dele. Deus receia se aproximar. Ainda preservamos alguns traços de nossas ambições carnais, enquanto nos agarramos às bordas das vestes da salvação de nosso Deus. Podemos manter o resto de nossas vestes antigas e viver dos benefícios que o Senhor nos concede. Permanecemos longe da fome espiritual, e Deus não ousa chegar mais perto, pois assim a carne que tanto prezamos seria destruída. A escolha é nossa. Deus procura por alguém que esteja disposto a amarrar uma corda no tornozelo e dizer: se perecer, pereci, mas verei o Rei. Quero fazer tudo o que pude para penetrar além do véu. Vou me arrepender e fazer tudo o que for necessário, pois estou cansado de ouvir falar a respeito de Deus e simplesmente saber sobre Ele. Quero conhecê-lo. Tenho que ver a sua face. Não me interessa quem você é, o que tenha feito ou quão religioso seja. O único caminho que vai levá-lo para além do véu é a morte de sua carne. Tal morte significa arrependimento e quebrantamento diante de Deus, para que ele possa se aproximar. O apóstolo Paulo disse: Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12. Esse é o ponto em que conheceremos Deus em toda a plenitude, a mesma plenitude com a qual somos conhecidos por Ele. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por causa da fé em Cristo, mas creio que havia uma razão ainda mais profunda. Quando João estava como um defunto ambulante, abandonado em uma ilha deserta, foi que ouviu uma voz e viu a face de Deus Filho, Jesus Cristo. Todos nós pensamos conhecer Deus e sermos parte da igreja. Mas olhemos João mais de perto. Ele era o apóstolo que recostou no peito de Jesus. Era o discípulo mais chegado. João estava presente quando Jesus acordou de seu sono para acalmar a tempestade no mar da Galileia. Ele viu quando Jesus interrompeu um funeral e tocou no corpo do rapaz morto, devolvendo-o à sua mãe. Foi esse mesmo apóstolo que na ilha de Patmos viu pela primeira vez o Senhor em sua glória. Ele contou que a cabeça e os cabelos do Senhor eram brancos como neve, seus olhos eram como chamas de fogo e seus pés como bronze polido. A palavra diz que João caiu aos pés do Senhor como morto. Apocalipse 1, versículo 17. Por que isso lhe sucedera? Justamente com ele, que convivera com Jesus por 3 anos. João experimentou a morte naquele momento, porque seus olhos contemplaram a vida. É preciso experimentar morte para vê-lo. E tudo o que posso dizer é que este é um bom momento para fazer isso. Quanto mais morro, mais o Senhor se aproxima. João Batista também conhecia esse segredo. Jesus declarou: Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11, versículo 11. Por quê? João compreendeu graciosamente um princípio pouco conhecido e sobre o qual todo ministério, culto e adoração deveriam estar. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Se eu diminuir, ele poderá crescer. Quanto menos espaço eu ocupar, mais sobrará para ele. João Batista foi sábio em reconhecer o verdadeiro provedor de todos os dons e ministérios. Ele disse:
O homem não pode receber coisa alguma se não do céu lhe for dada. João 3, versículo 27. Conforme tenho dito, quanto menor eu me tornar, maior poderá ser o Deus da minha vida. Quanto mais eu morrer, mais perto o Senhor chegará. Haverá limites para isso? Não sei, mas posso indicar-lhe a quem perguntar. Procure o Senhor Enoque. Ele demonstrou que podemos, literalmente, andar com Deus, mas morreremos durante a caminhada. A Bíblia diz: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, versículo 11. Será que você está evitando essa morte? Você quer as bênçãos de Deus em sua vida? A maior bênção não vem das mãos do Senhor, mas de sua face, do íntimo relacionamento com Ele. Quando finalmente você puder contemplá-lo e conhecê-lo, encontrará a fonte de todo o poder. Esta bênção tem um custo. Toda a carne deve morrer na presença de Deus, mas tudo que provém do Espírito permanece eternamente diante de sua glória. Aquilo que é eterno em seu ser realmente quer e pode viver para sempre. Porém, primeiramente, aquilo que diz respeito à sua carne deve morrer. Sua carne constitui um obstáculo para a manifestação da glória de Deus. É provável que, enquanto ouve essas palavras, você esteja em meio a uma intensa luta entre a carne e o espírito. Digo que já é hora de dizer ao Senhor: Deus, quero contemplar sua glória. O Deus de Moisés quer se revelar a nós, mas esta não vai ser uma bênção sem ônus. É preciso disposição para morrer, para que ele se aproxime cada vez mais. Esqueça o que ou quem está ao seu redor. Abandone as formalidades. Deus quer redefinir e reestruturar aquilo que chamamos de igreja. Ele procura pessoas que estejam buscando seu coração. Ele quer uma igreja cheia de Davis, pessoas que busquem seu coração e não somente suas mãos. Você pode continuar buscando suas bênçãos e usar os, entre aspas, brinquedos, ou dizer: Pai, muito obrigado, mas não quero mais bênçãos, quero o Senhor. Quero sua presença bem próxima. Quero seu toque em meus olhos, em meu coração, em meus ouvidos. Mude-me, Senhor. Não quero mais ser o mesmo. Estou cansado, Senhor. Sei que se eu puder ser mudado, então as pessoas ao meu redor também poderão ser transformadas. Precisamos orar por uma mudança, uma ruptura, mas não podemos fazê-la a menos que ela comece em nós. As mudanças virão sobre aqueles que não estiverem em busca de suas próprias ambições, mas sim buscando os propósitos de Deus. Precisamos chorar sobre as nossas cidades, como Jesus chorou sobre Jerusalém. Estamos carentes de uma transformação vinda do Senhor. Quando a mão de Deus tentar moldar o seu coração, não resista ao Espírito Santo. O oleiro de sua alma quer torná-lo maleável. Ele quer conduzi-lo a um ponto em que não seja necessário um furacão vindo dos céus para que você saiba que ele está presente. Ele deseja que você esteja tão sensível que uma brisa tranquila e suave possa lhe anunciar a sua presença. Queremos vida, mas o Senhor está em busca de morte. Precisamos nos arrepender por preparar cultos para agradar aos homens, ao invés de prestar a Deus a adoração que Ele merece. Como a maioria das pessoas, queremos vida em nossos cultos, mas Deus está em busca de outra coisa: morte. A morte que vem do arrependimento e quebrantamento, que nos conduz à presença de Deus e faz com que nos aproximemos dele, e ainda assim permaneçamos vivos. Esse é o ponto em que alguns ficam muito incomodados, porque começam a sentir um cheiro de fumaça no ar e já conseguem sentir o odor da carne queimada. Pode não cheirar bem para nós, mas para Deus será um sinal de arrependimento. A Bíblia diz: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Lucas 15, versículo 10. Morte e arrependimento na terra levam alegria e regozijo aos céus. O avivamento deve começar em sua igreja, antes de alcançar sua comunidade. Se você está faminto por avivamento, tem uma palavra do Senhor para você. O fogo não cai sobre altares vazios. Para que o fogo caia, é preciso que haja um sacrifício sobre o altar. Se você quer fogo, precisa ser o combustível. Jesus sacrificou-se para conquistar nossa salvação. E o que ele diz a cada um que deseja segui-lo? Ele nos chama a renunciar nossa própria vida, tomar nossa cruz e segui-lo. De acordo com a concordância bíblica Strong's, a palavra grega para cruz, stauros, significa, de maneira figurada, exposição à morte, ou seja, autorrenúncia. Elias não pediu que o fogo do Senhor caísse até que houvesse combustível e um sacrifício digno sobre o altar. Temos orado para que o fogo caia, mas o altar está vazio. Se você anseia que o fogo caia sobre sua igreja, você precisa então subir ao altar e dizer: Senhor, não importa o que custe, eu me coloco sobre o altar para ser consumido pelo seu fogo. Então poderíamos fazer como John Wesley. Ele explica como conduziu multidões durante o primeiro grande despertamento. Eu me coloquei no meio das chamas para que as pessoas pudessem me ver queimado.